Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, pessoal, review da semana com o episódio aí do retorno de um amigo do Ash, o Sophie, né, que eu costumo chamar ele assim, que é o Sophocles na época de Sun Moon. Nesse episódio a gente vai contar um pouquinho de atualização desse personagem, do que ele vem fazendo. Isso inclusive me abre, né, a esperança de acabar encontrando todos os amigos do Ash de Alola também em modo mais individual, né, essa coisa mais só o Ash, o Go e esse personagem, diferente do que foi com todos reunidos lá em Alola. Então eu acho que vai ser um episódio bem bacana de revisar. E particularmente vocês sabem que eu tô tendo que dar uma maneirada aqui nas reviews. Então desculpa se faltar assim uma grande abordagem no resumo, etc. É só pra tentar deixar a review um pouco mais rápida, tá? Mas vocês não vão perder nenhum tipo de conteúdo em relação ao episódio. Bora lá então, bora lá para mais uma review da semana, deixa seu like e é isso aí. Bom pessoal, o Ash e o Go foram até Hoenn, porque o Sophie meio que convidou eles para acompanhar o lançamento ali, na verdade o resgate, né? Um satélite que é o Talonflame 2, que está retornando para a Terra, e esse satélite basicamente foi até um asteroide ali, né? Analisar algumas coisas e agora está voltando. Nesse momento do reencontro é bem legal, porque o Sophie pergunta como eles estão, está curioso sobre o reboot do Go, porque a última vez que eles se viram, né, tava naquela época ainda do reboot, ele acabou tendo aquela batalha com o Kiawe, e aí o Sophie diz que todo mundo lá em Alola tá super bem, inclusive o Kiawe quer ter uma nova batalha com o Go. Então isso deve acontecer em algum momento. E aí o Go acaba mostrando pro Sophie o Cinderace, pois é, porque o reboot acabou evoluindo. E aí o Sophie fica bem feliz por isso. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação com o Ampharos que está do lado do Go, né? Depois dessas cumprimentos, etc. O Sophie acaba explicando que Ampharos é o Pokémon que está ajudando ele, né? Auxiliando ele na pesquisa e toda a situação também que envolve, né, esse resgate do satélite. E aí ele convida todos para entrar no laboratório ali, né? Naquele lugar de pesquisa. E lá eles acabam tendo toda essa dinâmica de explicação mais aprofundada de como as coisas funcionam. E é bem interessante, por quê? Porque algumas crianças também ao redor, né, do mundo também estão trabalhando nesse retorno, né, do satélite. Então elas estão utilizando da luz da Ampharos para trazer de volta o satélite. O satélite se guia por base da luz, e com a luz ampliada da Ampharos, o satélite vai voltar com segurança para a Terra. Então é, de fato, essa a pesquisa no qual o Sophie está trabalhando. Então o episódio, no geral, ele vai, né, girar muito em torno desse lance com a Ampharos. É bem legal também, porque a Ampharos ela é muito desastrada. Então, em diversos momentos onde ela tem que fazer alguma coisa, ela acaba esbarrando a cauda dela na cara do Ash. Na hora que ela foi cumprimentar o Ash mesmo, ela esbarrou, tropeçou, caiu de cara assim com o Ash. Então assim, ela é um pouco desastrada, mas ainda assim parece estar muito engajada em ajudar o Sophie, né? E aí acaba acontecendo inclusive esses probleminhas com a Ampharos, né, de ela ser meio desastrada. E a Togedemaru acaba caindo no equipamento ali que eles vão utilizar daqui a pouco. E meio que dá uns choques ali, né? Eles não perceberam, mas é evidente que alguma coisa meio que deu uma pane ali. Bom, e aí o que eles vão fazer agora? Eles vão colocar Ampharos dentro desse domo, mais ou menos, e colocar alguns fios nela. E ela vai usar a energia dela, elétrica, para gerar a luz que ela possui na testa e na cauda. E isso ampliar e levar até o satélite, né, para que ele possa ser guiado. E começa a funcionar muito bem, né? Então assim, as pessoas ali em volta, né, que estão em outros locais, ficam para auxiliar, e se causa alguma coisa de emergência ali, né, alguma coisa aconteça, elas entram também para poder auxiliar. Então tá sendo tudo feito, monitorado por adultos, etc. É bem legal. E aí o satélite começa a vir com a luz da Ampharos, está tudo dando certo. Mas por algum motivo o equipamento falha. E aí
A Ampharos já fica desesperada, o Sophie também, todo mundo fica naquela situação, meu Deus, alguma coisa deu muito ruim aqui. E aí o equipamento começou a pegar fogo, um dos ajudantes ali vai e acaba com o fogo, né, usa um extintor. Mas isso deixa o Sophie e Ampharos muito, assim, com a autoestima lá embaixo, porque eles não conseguiram completar o que eles queriam fazer. Então uma outra criança em um outro local acabou entrando no lugar do Sophie, para não fazer com que, né, a sonda ali, o satélite seja perdido. E aí o Sophie vai embora com a Ampharos também meio desastrada assim, acaba indo lá pro lado de fora e eles sentam lá e ficam bem desanimados com a situação. Só que o Go, o Ash, o Pikachu, o Grookey não deixam eles ficarem para baixo. Então eles dizem que é só uma situação que vai dar certo de qualquer jeito. E assim, até antes de dar o problema na máquina, tava dando tudo certo. Então eles fizeram o máximo que eles podiam. E eles sabem que são capazes de continuar auxiliando assim que a máquina for consertada. E aí o Grookey meio que vai assim na cauda do Ampharos. E o Sophie acaba pedindo para Ampharos ligar a luz para brincar um pouquinho com o Sophie. Só que aí a Ampharos não consegue mais iluminar nada. Aparentemente ela entrou num estado tão depressivo assim que ela não conseguiu mais usar a luz. E aí eles ficaram um pouco preocupados e Ampharos começou a correr e foi pro meio da mata. Nisso todos vão atrás do Pokémon lá no meio do mato. E aí, Pokémon perdido, o Grookey meio que tipo assim vê uma luz que na verdade era de uma Illumise. E acaba indo atrás da luz e também se perde no meio da floresta. Agora são 2 Pokémon que estão desaparecidos. E é bem interessante esse momento porque o Sophie começa a ficar mais pra baixo ainda. Ele diz que talvez foi uma ideia boba ele ter aceitado o convite para participar dessas pesquisas. E a gente sabe que ele foi pra lá, inclusive para até indicação do Molaine, que é o primo dele. E ele diz que ele tá meio arrependido até de trazer Ampharos pro meio disso. Aí o Ash e o Go perguntam, mas você não é o treinador da Ampharos? Você não capturou ela? Aí ele diz que, então, o Ampharos é do meu primo, do Molaine. E aí o Ash explica, né, quem era o Molaine e pro Go. E o Sophie diz que pegou emprestado o Ampharos para poder entrar nessa pesquisa e ajudar. Então o Sophie se diz meio tipo assim... meio para baixo, porque ele acredita, além de não estar treinando muito bem Ampharos, talvez ele esteja passando essa sensação de não estar, talvez, dando 100%, e Ampharos talvez esteja absorvendo isso, então ele fica um pouco triste. E aí o Go e o Ash colocam ele mais para cima e falam, não, nada disso, você vai conseguir chegar no seu sonho de ser um grande astronauta, não tem por que você ficar para baixo. Então, nada disso. E aí o Sophie acaba agradecendo, mas eles precisam encontrar, né, os Pokémon que estão desaparecidos. E nesse momento, eles tentam primeiro encontrar o Ampharos. E aí o Cinderace acaba encontrando o Ampharos bem ali do lado deles. Ele só estava escondido atrás de uma pedra. E aí, para achar o Grookey, primeiro eles tentam fazer com que o Grookey siga alguma luz, já que ele seguiu provavelmente alguma luz, porque eles acreditam que, como estava tudo escuro, o Grookey tentou ajudar indo atrás da primeira luz que ele viu na frente, e provavelmente não era do Ampharos. Então eles estão tentando fazer com que alguma coisa ilumine muito, e aí eles tentam primeiro com a Togedemaru, mas não dá muito certo, porque a energia elétrica dela não é o suficiente para iluminar. Eles tentam o choque do trovão do Pikachu, até dar uma iluminada, mas também não é o suficiente. Bom, e aí já que o Pikachu não tinha conseguido nem o Togedemaru, o Sophie meio que chegou na Ampharos e teve uma conversa com ela, falando, olha, às vezes a gente dá 100% o máximo, mas ainda não é o suficiente. Então a gente vai continuar se esforçando até ser suficiente. A gente vai conseguir juntos realizar os nossos sonhos. Então, mesmo quando eu sei que eu dei meu 100% e eu não consegui, eu vou ficar para baixo. Mas isso não quer dizer que eu tenho que desistir. Então, vamos fazer um combinado da gente juntos conseguir chegar até os nossos sonhos. E a Ampharos eu acho que se toca bastante com isso, e o Sophie pede para ela poder ajudar com a iluminação. E aí ela acaba soltando um grande feixe de luz, assim, ficou bem legal. E aí, consequentemente, acabou atraindo o Grookey, e o Grookey voltou pro grupo, caindo bem na cara, assim, do Go, que também foi engraçado. O Sophie, ao ver que a Ampharos recuperou a confiança e também com aquela luz, assim, a mais do que o normal, decide voltar
né, lá pro laboratório e pedir para que o pessoal dali desse uma segunda chance para eles se a máquina tivesse consertada. E eles haviam acabado de consertar a máquina. Bom, mas só que temos um problema. O satélite ele meio que desviou o curso, porque ele estava indo até um local, só que um asteroide, assim, um meteoro meio que passou por ele, e o satélite subiu, forçando ele a desviar do curso. E agora eles estão tendo dificuldades para resgatar o satélite novamente. Bom, aí o Sophie acaba tendo uma ideia, porque ele tira aquele pendrivezinho que parece um Pikachu que se transforma no notebook. Pois é, aquele computador portátil dele. Faz uns cálculos e diz que ele acha que ele pode ajudar, se todo mundo fizer o papel certinho que tem que fazer. Então, basicamente, as crianças que estavam ajudando com os anfaros por ali vão ter que ajudar também a sincronizar as luzes. E aí eles têm a ideia de todo mundo usar a luz ao mesmo tempo para poder puxar o satélite novamente para sua rota. E isso meio que dá certo. Eles acabam usando inclusive os anfaros do Sophie também, em conjunto com o Pikachu e Togedemaru e o Raichu do Gol, com a energia elétrica desses 3 Pokémon para ampliar ainda mais, né, dar mais energia para o Ampharos continuar iluminando. E é um grande feixe de luz assim, aparece e acaba resgatando o satélite, são e salvo. É bem legal esse momento mesmo. E aí a gente tem toda aquela situação das pessoas do lado de fora observando, familiares sentados assim no campo observando a queda, né, do satélite, pessoas na televisão acompanhando. Então é bem legal esse momento mesmo, todo mundo assim aflito, mas na esperança que tudo dê certo. E no final tudo de fato deu muito certo. E vale a pena contextualizar aqui que o Raichu do Gol, o Togedemaru e o Pikachu só ajudaram Ampharos porque uma grande nuvem estava impedindo que a luz chegasse até o satélite de forma efetiva. Então eles precisavam que aquilo fosse ampliado. E aí entra, né, Raichu, Pikachu e Togedemaru. E aí, no final do episódio, nós temos a despedida já do Sophie, agradecendo pela ajuda dos meninos, né, do Ash e do Gol. E o Gol falando pra ele que espera que ele consiga se tornar e realizar o sonho dele de se tornar um astronauta, né, pro Sophie. E o Sophie diz que ele também deseja que ambos consigam alcançar os seus sonhos. E aí o Gol e o Ash diz que com certeza eles vão alcançar. E o episódio termina com eles se despedindo. Então assim, foi um episódio bem fofinho. Na verdade, assim, eu achei até um pouco quanto... não digo fraco, mas assim, ele não tem uma grande abordagem, nada muito extraordinário acontece. Se você for fã de Alola e gostar de reencontros, eu acho que é um episódio que vale a pena conferir. E como é o lance do Sophie, que assim, eu sinto que o Sophie, ele teve episódios muito interessantes em Sun Moon. E ele é um garotinho muito sonhador. Então, assim, é isso muito bacana nele. Alguns episódios do Sophie, inclusive, são bem tocantes. Então, é um episódio que só mostra o quanto ele está evoluindo, né, na trajetória dele, assim como os outros amigos que já apareceram. Se a gente for, por exemplo, pegar a Dawn, que apareceu bastante no anime até agora, ela só continua fazendo os concursos, né? Eu queria que o anime tivesse dado uma atualização maior pra Dawn, mas eles decidiram por não fazer. Em contrapartida aqui, nós temos, né, o Sophie alavancando na carreira que ele quer seguir, quer se tornar um astronauta. Então, o fato dele ter conseguido e colaborado para ajudar no plano pro retorno do satélite, sem dúvida foi muito legal. Então assim, é um episódio que vale a pena conferir, mas ele de fato não tem tanta coisa assim não. Ele é um episódio bem mais morno, mas isso não significa que ele é um episódio ruim, muito pelo contrário. Ele só é um episódio que só nos traz uma atualização de um personagem querido, e eu acho que a proposta foi cumprida aqui com esse episódio. Então, pra mim, episódio 5 estrelas, retornos são muito bem-vindos, e agora eu acho que fica mais evidente que talvez, né, vamos ver se vamos ter mais algum episódio de alguém lá de Alola mais individual, né? Tirando a Lily, que eu acredito ainda que teremos algum episódio focado pra Lily em específico, mas tirando a Lily, quem sabe algum episódio pra Lana, ou pra Mallow, ou pro Kiawe individual, porque isso provavelmente vai demonstrar que o roteiro quer dar pelo menos um episódio pra cada amigo do Ash. Eu acho isso fantástico, então eu realmente espero que isso aconteça. Fico na expectativa. Tá bom? No mais, pessoal, Camaleão vai ficando por aqui.
Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo. Essa foi uma review do episódio da semana. E na semana que vem teremos um episódio bem mais fillerzinho, né? Que é aquela situação com os Slowpokes e Slowbros de novo. Então acho que vai ser um episódio bem fora da caixa, mais um lance de alívio cômico mesmo. De qualquer forma, muito bom. Quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio e gostei do retorno do Sophie. Me diga aí nos comentários a sua opinião. Forte abraço. Fui.